Olá, alunos! Olá, professores! Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Gilvano. Sejam bem-vindos a mais uma aula de Educação Física. Aos alunos, não esqueçam, confirme sua presença, clica no primeiro link lá no Classroom, responde o questionário e pronto, a sua presença já está confirmada. Bem, na aula passada nós iniciamos falando um pouco sobre os esportes individuais de rede e começamos fazendo uma breve explanação sobre as regras e o que é o tênis de mesa. A gente vai fazer um pequeno resumo do que foi dito na aula passada e na sequência falaremos sobre a aula de hoje. Então na aula passada falamos sobre o tênis de mesa, falamos da diferença entre o ping-pong, o que é o tênis de mesa, o que é o ping-pong. Surgiu na Inglaterra ali no século XIX. E quando o James Gibb ele associou a palavra ping-pong ao som que a bolinha fazia quando tocava a mesa. Porém, uma empresa ela acabou registrando isso e o ping-pong não pôde mais ser utilizado como nome oficial da modalidade. Então, quando foi criada em 1926 a federação, ela foi chamada de Federação Internacional de Tênis de Mesa e não de ping-pong. Em 1927, em Londres teve o primeiro campeonato mundial de tênis de mesa e em 1988, em Seul, o esporte se tornou um esporte olímpico. Falamos um pouco sobre a mesa, as especificações técnicas da mesa, suas medidas oficiais. Explicamos como que funciona uma partida, então de maneira resumida, a partida elas são divididas em sets. Esses sets precisam ser de números ímpares, então pode ser 1 set, 3 sets, 5 sets, 9 sets. Para vencer um set, é preciso que o atleta ele conquiste 11 pontos. Porém, caso a partida esteja em 10-10, ele precisa abrir 2 pontos de vantagem para finalizar. Por exemplo, 12-10, e aí ele vence aquele set. A cada set, os atletas mudam de lado na mesa. E no set de desempate, eles precisam trocar após o 5º ponto. Aqui a mesa, e aí falamos também sobre o saque. O saque, a bolinha deve ser lançada para cima e depois rebatida. Quando rebatida com a raquete, ela precisa tocar primeiro o seu lado da mesa, passando por cima da rede, sem tocar a rede, e depois a bolinha cai lá no lado da mesa do seu adversário. Na regra do tênis de mesa, cada atleta tem direito a 2 saques consecutivos. Independentemente se ele conquiste esses 2 pontos ou não, ele sempre vai ter 2 saques consecutivos e depois 2 saques consecutivos para o seu adversário. E aqui como que é o movimento para a realização do saque. Como conquista um ponto, ou como você perde um ponto. Se você perder um ponto vai para o seu adversário. Então, o ponto vai para o adversário quando você erra o saque, se você errar a resposta a esse saque, caso a bola toque 2 vezes consecutivas, você toque com a raquete, ou caso essa bola toque 2 vezes consecutivas no seu próprio lado da mesa. Você também perde um ponto se você movimentar essa mesa. Caso você ou a raquete toque a rede ou os seus suportes, também o ponto vai para o adversário. E caso a sua mão que esteja livre acabe tocando a superfície da mesa durante a sequência de troca de golpes. Falamos sobre a variação, que seria o jogo de dupla. Então, são 2 adversários contra 2 adversários, pode ser mistos também. Então, basicamente, vale as mesmas regras, porém com algumas modificações. Nesse caso, a gente vai utilizar a linha que tem no meio da quadra, porque o saque precisa ser cruzado, sempre do lado direito para o lado direito de quem recebe. Cada atleta ele vai sacar 2 vezes, porém, a sequência de saque ela sempre vai alternando. Então, começando com um jogador da dupla, indo para o outro jogador da dupla, e quando volta o saque para a dupla que iniciou sacando, não pode ser o mesmo jogador, tem que ser o jogador ali, o seu parceiro, e sempre vai alternando nessa sequência. Assim como a troca de passes também deve ser sempre alternando. Então eu nunca posso tocar 2 vezes na bola. Então eu rebato a bola,
né? Geralmente dou um passo para trás e o meu colega que vai agora assumir a posição. Então sempre vai tendo essa alternância. E no caso do empate 10 a 10, cada atleta só saca uma vez, assim como acontece no individual. A raquete ela deve ser de duas cores, de um lado preta, do outro lado vermelha. Existem dois tipos clássicos de empunhadura, os mais conhecidos, que é o estilo caneta e o estilo clássico. Existe um terceiro tipo, mas a gente não citou na aula passada. A bolinha, ela pode ser de duas cores, né? Então, ou ela é branca ou ela é laranja. Falamos dos principais atletas, né, na atualidade, citamos aqui a Bruna Takahashi e o Hugo Yama, que já é um atleta aposentado de tênis de mesa, mas foi um dos principais atletas mesa-tenistas do Brasil. O tênis de campo, né, que é o conteúdo que a gente vai falar hoje, que também é uma modalidade individual de rede. Então, a partir de agora, a gente vai falar sobre o tênis de campo, né? E por que tênis de campo? Porque ele não acontece na mesa, né? Então ele acontece em outras superfícies. E a gente vai descobrir quais superfícies elas acontecem. Então ela tem as regras que são semelhantes ao tênis de mesa, mas algumas regras que são bem diferentes. Então vamos lá. Começando primeiro pela história. Assim como o tênis de mesa, o tênis de campo ele também se originalizou lá na Inglaterra no século XIX. Em 1877 foi realizada a primeira edição lá em Londres, do torneio de Wimbledon, que é um dos torneios mais antigos de tênis de campo. Em 1896, aqui na nossa linha do tempo, o tênis de campo, ele estreou a sua primeira edição nos Jogos Olímpicos, que foi lá em Atenas. Então, ele é um esporte aí que já tem bastante tempo sendo disputado. Em 1913, foi fundada a Federação Internacional de Tênis, também em Londres. Então, de maneira resumida, o tênis de campo ele surgiu, né, na Inglaterra. Agora vamos falar sobre a quadra, que é a superfície de jogo, o local onde os atletas disputam essa partida. Bem, o tênis ele tem uma quadra dividida por uma rede e com as suas medidas oficiais. Ela vai ter de comprimento 23 metros e 77 centímetros, de largura 10 metros e 97. E tem uma segunda medida aqui, que é quando é jogado individual. Então, essa medida de 10,97 é para o jogo de duplas, então vai utilizar a quadra toda. E quando é individual, ele vai utilizar somente esse espaço interno aqui, que é de 8,32. Então, essa diferença de 1,37 é somente quando a disputa é feita em duplas. A rede, ela tem, na lateral, nas duas laterais, a altura ela tem 1,06 m. Porém, aqui no centro ela é um pouquinho mais baixa, ela tem 91 centímetros. Então, ela forma, né, como se fosse um V. Ela tem um espaço aqui, que é a área onde você precisa sacar. Então, você vai sacar a bolinha, precisa cair nessa região. E essa região ela tem uma distância a partir da rede de 6,40 metros. Então, as medidas, de maneira resumida, são essas da quadra de tênis. E essas quadras, elas podem ser de diferentes materiais. Então, nós temos 3 campos onde o tênis de campo pode ser disputado. O primeiro deles é o saibro, aí nós temos a grama e a terceira superfície é o piso. Então, saibro, grama ou piso. A raquete. Essa aqui é uma das primeiras raquetes utilizadas para disputa. Então, uma das raquetes mais antigas, muito parecida, inclusive, com uma raquete de badminton, né? Então, ela parece que tem um espaço menor aqui e com cabo mais comprido, que hoje, né, a gente vê que mudou bastante. Então, hoje as raquetes são dessa maneira aqui, ó, ela é muito maior, né, na superfície onde você rebate na bola, né, com um cabo um pouco mais curto. Então, seria a evolução das raquetes. Então, hoje a raquete utilizada é essa daqui. A bola. A bola ela é um material sintético, né, um material que tem uma certa maleidade, a gente consegue apertar ela, e ela sempre vai ter essa superfície amarela. Porém, que existe algumas bolinhas de outras cores,
mas que são utilizadas para iniciação, porque elas são bolinhas mais lentas. Então a bola oficial ela vai ter sempre essa cor aqui amarela que ajuda a visualização para os jogadores. E como que se joga? Então a gente vai falar como que é as regras, como que se pratica o tênis. O tênis tem algumas regras que, de certo modo, torna-se um pouco até difícil de entender quando você somente olha pela primeira vez uma partida. Mas a gente vai tentar entender como que funciona essas regras, tentar descomplicar ela nessa aula. Então vamos lá. Primeiro, a quadra é dividida em duas meias quadras tamanhos iguais por uma rede. Então essa rede ela divide esses dois espaços e o objetivo do jogo é rebater uma pequena bola para além da rede, para a meia quadra adversária, com a ajuda de uma raquete. E aqui então nós temos uma raquete de tênis. Para marcar um ponto, é preciso que a bola toque no solo em qualquer parte dentro da quadra do adversário, fazendo com que o adversário não consiga devolver a bola antes do segundo toque, ou que devolva a bola para fora dos limites, né, da outra meia quadra. Então, muito parecido nesse caso com o tênis de mesa, né? Eu vou rebater a bola para a quadra adversária, a bola precisa cair dentro dos limites do campo do meu adversário e ele vai tentar rebater. Caso ele não consiga, ou caso ele rebata essa bola e a bola venha para fora, o ponto é para mim. Caso eu rebata e a bola vá para fora ou bata na rede, o ponto vai para o meu adversário. E como funciona o sistema de pontuação, que talvez aí seja um dos elementos mais difíceis de entender a dinâmica do jogo. Então, como que é a pontuação? A pontuação ela é bem diferente da pontuação do tênis de mesa. Então, a gente vai tentar explicar isso para vocês. Então, vamos lá. Aqui é uma partida, né, do Federer e o Anderson. E nessa imagem a gente consegue ver o placar da partida. Quando a gente olha esse placar, quem será que está ganhando essa partida? Vocês conseguiram identificar quem está ganhando? Será que é o Federer? Será que é o Anderson? Nós temos aqui alguns campos, né? Nós temos aqui 7, então dá 7-0 para o Anderson. Games, 2-3. Nesse caso, quem está vencendo é o Anderson, está vencendo, né, de 3-2 em games. Em relação a pontos, está empatado. Então, quem que está vencendo essa partida? Tá? A gente vai tentar entender isso, depois a gente volta nessa imagem aqui. Então, vamos lá. Primeira coisa que a gente precisa entender é que uma partida de tênis, elas são divididas em pontos, games e sets, que é o que a gente vê aqui, ó. Pontos, games e sets. Agora a gente vai entender o que é cada um deles. Quando o jogador vence 4 pontos, ele ganha um game. E quando ele vence 6 games, ele ganha um set. Tá? Então ele precisa vencer 4 pontos para vencer um game. Ele precisa vencer 6 games para vencer um set. Tá, mas por que está marcando 30 aqui se eles têm que vencer 4? Calma que a gente já vai chegar lá. Então funciona da seguinte maneira. O jogo sempre começa 0. Né? 0 para os dois jogadores. E o objetivo dele é vencer esse game. Ele fazer, né, chegar ali no game point. Ele marcar um ponto que é o ponto daquele game. Só que a marcação, ela não acontece de maneira a contar 1, 2, 3, 4. Na origem do tênis, utilizava-se como uma ideia de fazer essa contagem o relógio. E é por isso que a gente tem esse desenho do relógio aqui no nosso quadro. O relógio, ele vai marcar as horas e os minutos. Esses números aqui internos representam as horas do relógio. Né? Então, se o ponteiro está aqui, seriam 12 horas ou meia-noite. Né? Aqui seria 3 horas, aqui 6 horas e aqui 9 horas da noite, ou da manhã. Porém, a gente vai sempre usar como referência os minutos, tá, desse relógio. Então, quando a gente olha os minutos, uma partida ela sempre vai começar em 0. Então, sempre vai estar 0, 0 para os dois. Quando um jogador conquista o seu primeiro ponto, ele vai marcar 15. Ele vai marcar 15 pontos. Quando ele conquista o segundo ponto, ele vai marcar
30 pontos. Quando ele conquista o seu terceiro ponto, ele deveria marcar 45, certo? Certo. E quando ele vai marcar o seu quarto ponto, ele fechou um game. Ele conseguiu fechar todo esse ciclo. E aí, nesse caso, ele conquistou um game. Agora, voltando aqui para a nossa tela, a gente vai usar essa sequência para entender isso daqui. Tá? Então, ele começa em 0. Se ele marcar um ponto, ele foi para 15. Então, ele tem 15-0 em relação ao seu adversário. Se ele marcar um segundo ponto, ele vai para 30. Se ele marcar um terceiro, ele vai para 40. Opa, mas não era 45? Sim, no início era 45, mas por uma questão em que é muito mais fácil falar 40 do que falar 45, na hora de falar a pronúncia, utiliza-se 40. Então, esse 40 representa o 45. Mas pelo fato de ser muito mais fácil de pronunciar, a gente pronuncia apenas 40. Quando ele fizer o quarto ponto, ele venceu, ele fez um game point, ele conquistou aquele game. Caso aconteça o empate de 40-40, a gente vai chamar de iguais, 40 iguais, ou seja, os dois atletas têm 40 pontos. Nesse caso, ele precisa abrir 2 pontos de vantagem, ele precisa abrir o segundo ponto para conquistar aquele game. Ele não basta apenas ele marcar o quarto ponto, ele precisa sempre abrir 2 pontos de vantagem para o seu adversário. Então, caso esteja 40-40, um dos jogadores ele precisa fazer mais um ponto e a gente vai chamar isso de vantagem. Ele vai abrir uma vantagem em relação ao seu adversário. Então, ele vai estar em vantagem e o seu adversário vai estar apenas com 40. Se esse mesmo jogador fizer mais um ponto, ele conquista aquele game. Porém, se caso o jogador que estava perdendo, que estava em desvantagem, vença aquele ponto, os dois estariam em vantagem. Então, nesse caso, a gente volta a 40 iguais. E a gente vai ficar nessa até que, em algum momento, um dos jogadores conquiste, né, esse ponto, abrindo 2 pontos de vantagem. Então, essa é a parte mais complicada, é entender como se vence um game. Mas, de maneira resumida, ele precisa conquistar 4 pontos, abrindo 2 pontos de vantagem no final. Se ele fizer isso, ele conquista um game. Até aí, tudo bem? Então, vamos lá. Então, nesse exemplo aqui, nós temos o jogador A e o jogador B. Então, a gente estava falando de como conquista um ponto, correto? Então, vamos lá. Nesse exemplo, o jogador A está com 40 pontos, ou seja, se ele fizer mais um, ele fecha esse game e vai conquistar um game na pontuação. O jogador B está com apenas 15, significa que ele conquistou apenas um ponto, né? E a gente vai chamar isso de 15. Então, o placar aqui, nessa disputa, está 40-15. Se esse jogador A fizer o próximo ponto, ele fecha esse game. Então, ao invés de ir para 60, ele fechou, ele conseguiu dar uma volta lá no nosso relógio. Se ele fechar aqui, ele ganha um ponto de game. Mas no placar aqui, ele já está com 5 games, ele já venceu os 5 games. E o jogador B já venceu 4. Né? Se ele vencer o sexto, para ganhar um 7, é preciso vencer quantos games? Vencer 6 games. Se ele vencer esse ponto, ele vai conquistar, se ele vencer esse ponto, ele vai conquistar o 6º game. Se ele venceu o 6º game, significa que ele venceu o 7. Então, ele teria vencido o 3º set. Os sets sempre serão em números ímpares. Então, ele precisa vencer o 3 sets, ou geralmente 5 sets, disputa de 3 sets ou disputa de 5 sets. Numa disputa de 5 sets, o atleta que vencer 3 sets primeiro é o atleta vencedor dessa partida. Então, no nosso exemplo, se o jogador A ele marcar o próximo ponto, ele vai fechar o game, que vai fechar o set, que vai fechar a partida. Caso isso ocorra o oposto, esse jogador aqui, ele vai para, né, caso o jogador B vença esse ponto, ele vai para 30. Então, aí a partida continua. Bem, então vamos agora voltando àquela primeira imagem, né, do Federer com o Anderson. Qual jogador está vencendo a partida?
Alternativa A, Roger Federer. Alternativa B, o Kevin Anderson. Ou alternativa C, está empatado. Então, um tempinho para pensar e já voltamos ali com a resposta. Estamos de volta, então a resposta correta, quem está vencendo a partida é o Roger Federer, porque ele está com um set em relação ao Anderson, que não venceu nenhum set ainda. Agora a pergunta é, qual jogador está vencendo o segundo set? Então, se o Federer venceu o primeiro, eles estão no segundo set. E quem que está vencendo esse segundo? O Federer, o Kevin Anderson ou está empatado?
Estamos de volta e nesse caso a resposta correta é o Kevin Anderson. Então nesse caso ele está vencendo o segundo set porque ele está com 3 games e o Roger Federer 2 games. E agora, qual jogador está vencendo o game? Então eles estão disputando o game. E qual está vencendo? Roger Federer, o Kevin Anderson ou está empatado? Estamos de volta e nesse caso eles estão empatados, porque a gente vê que na disputa aqui dos pontos para conquistar um game está empatado, 30 iguais. Bem, existe o jogo em duplas, né, que pode ser duplas mistas ou não. E agora vamos falar um pouco sobre os golpes. Quais são os principais golpes do tênis de mesa? O forehand, o backhand,
o saque, o slice, o lob, o smash, drop shot, mais conhecido como uma largadinha, voleio. Então vamos lá, atividade. Qual o nome desse golpe? Forehand, backhand, slice ou voleio? Estamos de volta e a resposta correta é o forehand.
E agora, qual é o nome desse golpe? O forehand, o backhand, o slice ou o voleio? E estamos de volta e a resposta correta é voleio. Muito bem. Existem 4 grandes competições que a gente chama de os grandes Slam, que é o Australia Open, o Roland Garros, em Paris, o Wimbledon e o US Open. Então, o que diferencia eles basicamente o Australia Open e o US Open são disputas feitas em piso, enquanto o Roland Garros é em saibro e o Wimbledon é na grama. Bem, a tecnologia sempre esteve ao lado do tênis. O tênis sempre foi inovador, sempre esteve com a tecnologia sendo utilizada
para cada vez melhorar esse esporte, como por exemplo, identificar se a bola foi dentro ou fora, ou utilizando radares para identificar a velocidade do saque em tempo real. Bem, existe grande tenista que a gente não pode deixar de falar, né? Dentre os tenistas masculinos, hoje o número 1 do ranking, né, é o Novak Djokovic, e o brasileiro que melhor se destaca é o Thiago Monteiro, né? Enquanto lá no feminino a Aisling Bert hoje lidera o ranking mundial. E também não podemos deixar de falar do Guga, né? O Gustavo Kuerten, que foi um dos maiores tenistas brasileiros, foi tricampeão do torneio de Roland Garros. Bem, duas curiosidades sobre o tênis. A partida mais longa da história do tênis, ela durou 11 horas e 5 minutos, vencida pelo John Isner, que jogou contra o Nicolas Mahut. Essa partida ela teve 980 pontos, 216 aces, aqui foram as parciais do jogo, aqui uma imagem enquanto encerrou a partida e o placar lá. Né? Então, imagine ficar 11 horas jogando uma partida, a partida mais longa da história. E a segunda curiosidade, o saque mais rápido da história. Então, em 2012, foi dado pelo Samuel Grotti. Esse saque ele atingiu uma velocidade de 263 km por hora. E entre as mulheres, o saque mais rápido foi da Sabine Lisicki, que atingiu 211 km por hora. E a dica de filme dessa semana é Borg versus McIlroy, que conta os bastidores de dois grandes tenistas para a final de Wimbledon em 1980. Então, é uma dica de filme para conhecer um pouco melhor sobre esse esporte. Bem, a aula de hoje então foi sobre o tênis de campo. Espero que vocês tenham gostado dessa aula e até a próxima semana. Tchau, tchau a todos.